É chegado o tempo, galera. É chegado o tempo de nós ranquearmos todas as adaptações de Tolkien da história, do cinema, da TV, da porra toda. Eu assisti 17 cacetas pra fazer esse vídeo. Então eu já mereço like. Normalmente eu não peço like no início e nem no final porque eu esqueço, mas no início eu não peço porque eu acho assim, pô, mano, quem que vai entrar num vídeo desse cara? Sou eu. E vai falar assim, pô, o cara tá pedindo like, por que eu vou dar like pra esse cara se o vídeo mal começou, eu não sei qual que é a opinião dele e tal. Minha opinião é que eu vi alguns dos piores filmes já feitos pelo homem e eu mereço algum biscoito por isso. Então deem like, comentem e tal. E é isso. Vamos lá. Sem mais delongas, porque assim, não tem, é muita porra, é muita porcaria ruim pra gente falar hoje. Então eu não vou torar muito tempo de vocês, tá? Mas vamos começar então. São 17 adaptações ao todo de Tolkien, certo? Gosto muito de Tolkien. Já foi um dos meus escritores favoritos. Hoje em dia, ele não é um dos meus escritores favoritos, mas não porque ele caiu no meu conceito, mas só porque eu saí de ler a Terra-média faz muito tempo. Eu fui ler outros autores e foi entrando outros autores na frente. E pra mim hoje, pro Tolkien voltar pro meu top 10, por exemplo, tem alguns livros dele que eu não li ainda que podem fazer ele voltar. Falta eu ler o Contos Inacabados e algumas novelas que são fragmentos, né, dos textos dele, que não são livros completos, mas que estão aí para serem lidos também. Mas eu já li dele a Hobbit, né, Senhor dos Anéis, Silmarillion, Mestre Gil de Ram, entre outras obras. Então ele é um autor que eu gostei, foi um dos meus autores de introdução, né? Hobbit ainda é um dos meus livros favoritos da vida. Silmarillion também, sabe? Então, especialmente Hobbit e Silmarillion são dois dos meus livros favoritos. Eu quero reler Senhor dos Anéis muito em breve. Mas, de qualquer forma, é um autor que eu gosto muito e que ano passado, no final do ano passado, saiu, né, aquele filme horroroso de animação, que vamos falar dele daqui a pouco. E aí eu fiquei com essa coisa na cabeça de fazer um vídeo aqui no canal ranqueando tudo de Senhor dos Anéis, porque é o que eu faço aqui no canal, sempre que sai um filme novo de alguma franquia, eu vou lá e ranqueio a franquia inteira. Eu fiz isso com Mad Max, fiz isso com Indiana Jones, fiz isso com mais uma porrada de filme de franquia que eu não vou lembrar. Eu fiz agora com o Jurassic Park também. Então vamos fazer com o Senhor dos Anéis. Por que não? Só que eu pensei assim, eu não vou só pegar Peter Jackson, sabe? Seria muito fácil, são só 6 filmes pra falar. E eu já tinha visto as animações também, então eu ia fazer, pô, Peter Jackson mais animações, mas porra, tem a série Anéis do Poder também, que aí eu vi a segunda temporada, que eu tinha visto a primeira, fui ver a segunda temporada, e enfim, fui vendo as coisas. Aí eu fui vendo, quando eu vi, eu estava lá na adaptação soviética de Senhor dos Anéis, que é o nosso 17º lugar, tá certo? O nome é The Keepers. Eles tiveram que mudar o nome pra não receber processo. Mesmo assim eu acho que receberam, porque era claramente Senhor dos Anéis. Os nomes dos personagens são os mesmos. Mas é The Keepers, né? Tipo, os protetores do anel e não sei o que. É uma adaptação de 91. Essa adaptação é de 91, soviética. Que é absolutamente tenebrosa, assim, é horrorosa, é inacreditável que seja dos anos 90 essa porra. É mais baseado na Sociedade do Anel, né? A primeira história, assim, não completa a história de Senhor dos Anéis. Os efeitos especiais são tenebrosos, mas assim, são inexistentes, na verdade, sabe? Tudo nesse filme parece que foi feito com a qualidade de uma... Foi feito por uma escola, parece, sabe? Foi feito por uma escola. É um filme televisivo, então tem esse fator. Então o orçamento dele provavelmente era uma coxinha salgada e uma Coca 2 litros. E é feio, é desgraçado, as atuações são ridículas. Não existe nada nesse filme que salva. Absolutamente nada. Tipo, doeu assistir essa merda. Em 16º lugar, nós vamos colocar Sagan on Ringing, que é uma adaptação de 71, que também é uma adaptação sueca de Senhor dos Anéis, também baseada apenas na Sociedade do Anel. Essa também é horrorosa, os efeitos especiais são horrorosos, parece que foi feito com pintaguache, os cenários, é tudo o chroma key mais vagabundo que os chroma key que eu já fiz nesse canal, e os meus chroma key nesse canal são horrorosos. A única coisa redimível desse filme é que ele, diferente do outro, não é um longa-metragem, ele é um média-metragem, ele tem 28 minutos, dividido em 2 partes. E ele é baseado num disco de prog rock. E
E isso é bem interessante, porque o disco é bom. Então tem algumas músicas que tocam no filme que são realmente boas. A trilha sonora do filme é boa. Então tem essas duas coisas redimíveis. De resto é tão ruim quanto o outro. Em 15º lugar, nós vamos para Hobbit e a Batalha dos Cinco Anéis, do Peter Jackson. E sim, gente, eu acho esse tão ruim. Eu acho ele pior do que algumas adaptações russas de Senhor dos Anéis aí feitas com o orçamento de uma coxinha. Porque eu acho que esse filme faz pior, assim, eu acho que esse filme é mais ofensivo pro legado do Tolkien do que muitas dessas adaptações feitas com pouco orçamento ou com um grande elenco que vem de uma franquia consagrada, da franquia que mais recebeu Oscars na história do cinema, pra dar esse final pra uma trilogia do Hobbit. E eu nunca fui contra transformar Hobbit numa trilogia, porque eu acho que Hobbit tem material suficiente pra você expandir e fazer uma trilogia muito boa. Só que chega nesse filme, nada salva, absolutamente nada salva. É um filme de quase 3 horas em que tudo é CGI, tudo é bonecos batendo em bonecos, não há aquele senso de realidade, aquele senso de ação que você tinha nos filmes originais, das coisas realmente parecerem viscerais, verdadeiras, tensas. Tudo parece que botaram num prompt de videogame assim e fizeram a coisa acontecer de uma forma, sabe, não tem roteiro, não tem diálogo, é batalha, 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 com uma trilha sonora nem um pouco empolgante, nem um pouco épica, porque a trilha sonora de Senhor dos Anéis sempre foi um dos fatores mais incríveis de Senhor dos Anéis. Chega em Hobbit, a trilha sonora de Hobbit é muito boa também, eu adoro a trilha sonora do primeiro Hobbit. Esse filme não aproveita nem as trilhas sonoras dos filmes anteriores. Então, eu acho o filme frustrante, eu acho que esse filme foi a epítome de tudo de ruim que estava acontecendo ao longo da trilogia do Senhor dos Anéis. Eu acho que foi do Hobbit, né? Eu acho que foi um dos blockbusters mais decepcionantes que eu já vi na minha vida, que eu acompanhei o lançamento, sabe? Eu acho que é uma das maiores decepções que eu já tive com um filme dessa estatura na minha vida inteira. E isso pra mim é muito pior do que muitos dos filmes que eu vou citar daqui pra frente, que foram até surpresas positivas pelo tão baixo que era a minha expectativa sobre eles. Então, falando nisso, vamos falar de Senhor dos Anéis e a Guerra de Rohirrim, né, o filme do ano passado, que é animação dirigida pelo Kenji Kamiyama, que é um bom diretor, ele fez algumas coisas interessantes. O Blade Runner Black Lotus, que eu gosto bastante, que é uma série muito legal de Blade Runner. Só que esse filme é horroroso, assim, claramente foi um filme feito pra garantir os direitos autorais de Senhor dos Anéis por mais um tempo, mas é um filme que tá totalmente desinteressado em si próprio, ele não quer contar a sua própria história, ele não tá nem um pouco interessado em porra nenhuma, ele é lento pra caralho, os olhos dos personagens são todos extremamente sem vida, não há vida no olhar desses personagens, é uma animação feita muito nas coxas. A única coisa que salva nesse filme são as pinturas, que assim, tem esse fator de pinturas, esse elemento meio das animações mais góticas japonesas, como Vampire the Hunter, entre outras, que dá uma vibe legal pro filme, mas ele é insuportavelmente chato. Mas o terceiro ato dele dá uma melhorada. É a única coisa que consegue salvar nesse filme é um pouco o terceiro ato. Mas o começo do filme é muito chato, a história dele é muito ruim, a animação dele é fraca, é um filme cínico pelo propósito dele de ser um filme feito apenas com o objetivo de manter os direitos autorais da franquia. Então é uma péssima animação, não faz nem jus às animações clássicas de Senhor dos Anéis que vamos ver mais pra frente, né? Inclusive, agora ainda não, o próximo filme da lista eu vou colocar o The Hobbits, de 1993, que trata-se da série de TV dos Hobbits, que é uma série de TV finlandesa, que tem acho que 7 episódios, tem completo no YouTube essa porra. É uma série muito esquisita, é uma série estranha, sabe? É uma série meio dark, porém, ela é a única coisa clássica de Senhor dos Anéis, assim, fora as animações, ela é a única coisa dessas live action pré-Peter Jackson de Senhor dos Anéis que realmente tem um valor de produção. Você vai ter cenários bons, você vai ter uma fotografia maneira, você vai ter maquiagens interessantes, algumas cenas, enquadramentos, inclusive, que parecem muito ter influenciado o Peter Jackson, sabe? E ele consegue adaptar em 7 episódios os 3 livros do Senhor dos Anéis, inclusive incluindo o polêmico capítulo do terceiro livro, em que quando eles voltam para o condado, os hobbits estão sendo, né, colocados num regime de autoritário,
que é um capítulo que foi suprimido de todas as adaptações de Senhor dos Anéis praticamente, mas está nessa série. Então é uma série que tem elementos interessantes. O maior problema dessa série é que ela é muito chata pelo fator do quanto ela é teatral e se entrega pro diálogo. Porque assim, é uma série que, como não tinha orçamento pra batalha, tem pouquíssima cena de ação. É uma série pesadamente baseada em diálogo. Pesadamente baseada só nas conversas, nas partes mais verborrágicas do livro. E nisso é meio que, tipo assim, se você quer entender pra como o Senhor dos Anéis é, para as pessoas que acham que o Senhor dos Anéis é muito chato de assistir, é muito insuportável, muito longo, veja essa série. Essa série é Senhor dos Anéis pra pessoas que pessoas que gostam do Senhor dos Anéis entenderem como que o Senhor dos Anéis funciona pra pessoas que não gostam, sabe? É uma série muito chata, muito parada, muito, sabe, são 7 episódios só de diálogo, 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 diálogo. Só que, apesar disso tudo, ainda é uma série que tem alguma qualidade, tem algum pedigree atrelado a ela. E é interessante você ver uma adaptação anterior de Senhor dos Anéis feitas de uma forma bem mais simples, mais humilde, certo? Seguido a isso, nós vamos colocar O Hobbit e a Desolação de Smaug, de 2013, segundo filme da trilogia do Peter Jackson do Hobbit. Que eu acho que tem as coisas que eu menos gosto da trilogia. Tem algumas coisas aqui que eu acho até piores do que o que tem no terceiro. Só que ainda é um filme que tem qualidades sólidas, sabe? O terceiro filme não tem qualidade nenhuma sobre ele. Esse segundo filme vai ter alguns momentos dos anões que são legais, vai ter algumas cenas marcantes, a cena dos barris, né, caindo a correnteza. É maneiro, vai ter a participação do Smaug, que é muito bacana. A interação do Smaug com o Bilbo. Então é um filme que ainda tem momentos muito maneiros, muito marcantes. Só que aquele romance do anão com a elfa é muito ruim. O jeito que o filme desperdiça, tanto esse quanto o terceiro, desperdiçam o tempo de tela e não explora os anões, que seria a coisa mais legal de você fazer em Hobbit, numa expansão de Hobbit, em 3 filmes longos. Seria você expandir a participação dos anões, entender cada anão, se aprofundar neles, na história deles, na vida deles, pra então quando chegar no terceiro filme você realmente sentir a morte deles, sentir o peso da partida deles, mas não, os anões são totalmente jogados pra escanteio, pra um monte de cena patética de humorzinho pastelão, que, sabe, parece Monty Python, só que ruim, sem graça. Do cara lá vestido de mulher. Então, tipo, é uma coisa inacreditável. Tipo, o quanto parece que o Peter Jackson voltou pros tempos dele de Bad Taste e de Meet the Fables no humor desse filme, sabe? Então, é um filme que eu já acho muito péssimo, perto até do primeiro. Para nem comparar com o Senhor dos Anéis. Só que ainda tem muitas qualidades que eu acho bem maneiras. Próximo filme, porém, eu vou colocar a adaptação de Hobbit de 85. Que é a adaptação, se não me engano, soviética também de Hobbit, de 85. Essa adaptação é muito maneira. Essa eu gosto bastante. Eu acho que ela é curta, mas ela consegue pegar momentos chaves do livro. Ela é simples, só que ela consegue ser engraçada. Ela consegue ter uma vibe divertida sobre ela. Tem uma boa trilha sonora, uma trilha sonora maneira mesmo, bem marcante. É um filme que é musical, tem umas sequências musicais muito maneiras, bem cantadas, bem coreografadas. Só que é um filme que realmente sabe ser pastelão, sabe ser palhacento de uma forma legal. É um filme claramente feito para crianças. É um filme claramente pensado para crianças, como o livro original de Hobbit é. E nisso ele consegue ser uma adaptação para TV de O Hobbit que tem que é assistível, que não tem aqueles chroma keys horrorosos, que não tem efeitos especiais risíveis. Então consegue ser uma adaptação simples, barata e divertida de Hobbit, sem ser pretensiosa nem nada. Ela é o que ela é o que ela se propõe a ser, e ela é aquilo muito bem. Então eu gosto do Hobbit de 85 até. Aí nós vamos para Senhor dos Anéis, vamos para o Anéis do Poder, a série de TV do Senhor dos Anéis. Que assim, tá nessa posição ainda, porque assim, por mais que eu tenha defendido o Hobbit, né, do soviético na última posição, ainda é um filme muito tosco, de 1 hora e pouco. Eu colocar aquele filme ainda à frente de Anéis do Poder, eu acho que eu tô jogando Anéis do Poder muito pra merda. E eu não quero jogar tão pra merda assim Anéis do Poder, porque eu respeito muitas coisas dessa série. Eu respeito o ângulo que eles pegam da história, eu respeito
Algumas sequências, como as partes envolvendo o Gandalf, eu acho bem maneirinhas, bem maneiras. Tem algumas cenas que são legais, algumas cenas de batalha que são boas. Mas no geral é uma série muito chata. Parece que não tá acontecendo nada 90% do tempo. E do nada acontece 1 bilhão de coisas. Você fala, meu Deus, o que tá acontecendo? É uma série muito esquecível. Eu não lembro, sabe? Eu terminei de assistir um episódio e já não sei o que aconteceu nele. Eu tinha que ficar realmente vendo os anteriormente dessa série todos, sem pular, só pra eu poder lembrar o que estava acontecendo de fato, do quão desgastante essa série é. É uma série que não sabe não tem ritmo, não sabe equilibrar os momentos de diálogo com os elementos de ação. E eu nem tô entrando nos fatores do como a série adapta a Senhor dos Anéis, porque eu não sou fã de Senhor dos Anéis ao nível, a ponto de eu saber os gafes, os problemas, os demônios, as tretas, que, por exemplo, os podcasts do Jovem Nerd, que são muito fãs, conseguem citar de cabeça inúmeras passagens do livro de cor e de como na série ficou horrorosa porque mudaram algum fator essencial ali. Eu só tô assistindo como um espectador que gosta dos livros, gosta dos filmes e quer ser entretido, e não consigo ser. Muito raramente eu consigo. Então, essa é a minha visão de Anéis do Poder. Agora a gente vai começar a entrar em algumas obras que são realmente... começam a ficar realmente um pouco melhores, assim, um pouco realmente mais interessantes. Começando por Treasures Under the Mountain, que foi uma tentativa de adaptar o Hobbit nos anos 90, né? Só que só existem 6 minutos dessa adaptação, não é uma adaptação completa. É uma adaptação de apenas 6 minutos, que dá pra você ver momentos ali, dá um lapso do que seria esse filme soviético de animação em cima de Hobbit. Só que eu quero colocar nessa posição aqui, bem acima, por 6 minutos, acima de um monte de coisa aqui de 3 horas, de 7 horas, de porra, sei lá quanto tempo. Mas é porque as animações soviéticas eram muito fodas. Eu não quero tacar todas as produções da União Soviética no lixo aqui nessa lista. Então eu tenho que colocar essa aqui num lugar de destaque, porque ela demonstra como o Senhor dos Anéis rende, tipo assim, como podia ter virado um filme muito bom. Porque a animação o estilo da animação soviética é muito incrível, sabe? É muito único. Só que essa animação também, Treasures Under the Mountain, que é incompleta, né? Apenas 6 minutos. Ela já dá um caminho muito interessante do que poderia ter virado um filme soviético de animação do Senhor dos Anéis. Uma pena que não tenha acontecido, certo? Em seguida a isso, vamos pegar uma animação que essa sim foi completa, que foi a primeira adaptação de Tolkien da história, que é O Hobbit, de 67, que é uma animação de 12 minutos, que adapta o Hobbit. Adapta meio que... é uma animação entre aspas, porque são quadros estáticos, são pinturas estáticas, não há uma movimentação ali, nem nada do tipo. Só que são belas pinturas, são belas coisas estáticas. Tem algumas mudanças do livro que são feitas para deixar a história mais simples, que eu até aprecio. E eu acho que é uma animação simples, curta, interessante, que conseguiu apresentar o Hobbit e os Seus Anéis para muitas pessoas. E eu acho que quando a gente pensa na época que esse filme saiu, em 67 esse filme saiu, o tipo de animação que era feita na época, o tipo de história que era contada na época, ter saído esse curta-metragem com uma história do Hobbit faz você perceber o quanto o Hobbit é uma obra especial também. Porque esse filme foi feito muito próximo ali, até o mais próximo, né, do lançamento do livro original. Então muitos dos conceitos ali eram muito novos, eram muito originais. O Tolkien tinha uma visão de fantasia, de contos de fadas muito única. E eu acho que essa animação, por ser tão próxima do lançamento do livro, consegue dar uma perspectiva disso pra nós. Do quão original essa obra realmente é. Então eu gosto muito, eu respeito muito essa animação, eu acho ela bem maneira. Agora nós entramos, de fato, no nosso top do top do top. Essas obras eu realmente gosto muito, eu acho muito excelentes. Em sétimo lugar, vamos colocar O Retorno do Rei, que foi a última da trilogia de animação do Senhor dos Anéis, que basicamente essa trilogia foi o seguinte, né? Nós tivemos nos anos 70 essa dupla que dirigiu O Retorno do Rei, que é o Arthur Rankin e o Jules Bass. Eles dirigiram uma adaptação de Hobbit nos anos 70, certo? Eles iam adaptar outras obras do Tolkien, só que aí tiveram problemas na produção e tudo mais. Aí tivemos o filme do Ralph Bakshi. O Ralph Bakshi é um dos maiores animadores da história dos Estados Unidos, um dos maiores cartunistas, um dos maiores diretores de animação de todos os tempos.
Eu tenho muitas opiniões sobre ele, eu já vi a filmografia inteira dele, eu escrevi um pouco sobre isso lá no Letterboxd, no meu ranking dele. Não acho que eu vou trazer isso pro canal, mas é um diretor que eu tenho um fascínio, uma relação de amor e ódio com ele. Mas ele adaptou Senhor dos Anéis com muito mais orçamento, com muito mais dinheiro, num filme cheio de rotoscopia, com muita produção, que é o Senhor dos Anéis dele, que influenciou inclusive o Senhor dos Anéis do Peter Jackson. E aí, ele ia fazer uma continuação desse filme, só que acabou não dando certo de novo. E aí, os diretores do Hobbit retornaram pra adaptar só o Retorno do Rei, pra meio que terminar essa história. Então acabou criando uma trilogia muito esquisita de animação do Senhor dos Anéis, entre o Hobbit, o Senhor dos Anéis e o Retorno do Rei. Só que esse filme volta ao estilo da animação do Hobbit, joga a gente no meio do livro, assim, no meio da história do nada. Dito isso, ele consegue contar no tempo ali que tem, que é um filme de, 1h30, consegue contar a história bem, tem cenas musicais excelentes, tem uma música dos orcs nesse filme, que é o Where There's a Whip, There's a Way, que é uma das melhores músicas que você vai ouvir em qualquer animação dessa época, sabe? É muito divertido. Então é um filme bem maneiro, bem divertido, bem legalzinho, tem umas coisinhas meio toscas, só que ele consegue honrar um pouco, sim, Senhor dos Anéis, com uma vibe muito única e muito especial, que merece o seu carinho. Agora, em sexto lugar, nós vamos colocar o Hobbit, também dos mesmos diretores, que, apesar de também ser meio tosco, ser meio tudo isso, eu acho que esse filme também influencia um pouco a forma como o Peter Jackson retratou o Condado, o jeito que esse filme retrata as tocas e tudo mais. E o Hobbit é uma história muito boa. E é uma história muito fácil, assim, de contar, assim. Eu não sei como eles fuderam tanto na trilogia do Peter Jackson, sabe? Porque é uma história que num filme de animação de 1h30 consegue ser contada muito bem. E esse é a adaptação de Hobbit que talvez seja a mais completinha de todas. De pegar o livro do começo ao fim, adaptar de uma forma coesa, simples, direta, objetiva. Esse é um filme muito sólido de animação que eu gosto bastante, tá? Eu realmente gosto desse filme também. E agora nós vamos para o nosso top 5. Em quinto lugar, vamos colocar O Hobbit. O original, o primeiro filme do Peter Jackson, da trilogia do Peter Jackson. Esse eu realmente amo. Eu gosto muito desse Hobbit. É uma pena que o 2 e o 3 sejam tão merdas. Mas esse filme pra mim é a prova de que não era um problema ser uma trilogia. Eu não vejo problema em estender a cena dos anões chegando na casa do Bilbo por, tipo, 30 minutos, sabe? Eu sei que muita gente odeia isso. E eu sei que, tipo assim, é uma das provas que também ser uma trilogia é um pouco exagero, mas não é uma prova de que ser uma trilogia é ruim, entendeu? Tem diferença. Ser uma trilogia pode ser um exagero, mas não necessariamente é ruim. Os diálogos são bons, os personagens são bons, a trilha sonora é excelente, a construção da expectativa pra viagem é muito boa. A cena do Gollum com o Bilbo aqui talvez seja a melhor cena do Gollum em toda a franquia, tanto porque o render do Gollum nesse filme tá muito melhor do que tava na trilogia original, quanto porque o diálogo é excelente, a cena é excelente no livro. Todas as adaptações de Hobbit parece que só existem pra esse momento, que é o momento do Bilbo enfrentando o Gollum e pegando o anel. Então, o jeito que eles adaptaram aqui é excelente. Parece que é o único filme da trilogia que o Peter Jackson realmente estava com tesão em adaptar, ou estava com vontade de adaptar, ou talvez seja por influência do Guilherme Del Toro, que estava na produção do filme até o último momento, e aí ele foi chutado de última hora pra volta do Peter Jackson. Só que eu acho um excelente filme, gosto muito do primeiro Hobbit, e mais uma vez é uma pena que os seguintes tenham sido tão ruins. Em quarto lugar, O Senhor dos Anéis, do Ralph Bakshi, que é uma excelente animação. É um dos melhores filmes do Ralph Bakshi. Eu acho que é o meu segundo filme favorito dele, perdendo apenas para Wizards, que eu gosto mais. Só que... E também o Wizards é mais original, né? É um filme que veio mesmo da cabeça do Ralph Bakshi, não é ele adaptando uma obra de outra pessoa. Só que Senhor dos Anéis, o dele é muito evocativo, é muito atmosférico, é muito... ele tem uma grandiosidade, ele tem essa coisa, esse espírito das animações de medievais, essas animações mais adultas dos anos 70 e 80, que é muito maneira, é muito estilosa, é muito foda. E é uma vibe muito única, sabe? E tem muitas cenas desse filme que viraram memes depois, porque é um filme muito expressivo também, porque o Ralph Bakshi, ele é um diretor de comédia acima de tudo. Só que nesse filme ele tá realmente se controlando pra não deixar a veia cômica dele destruir Senhor dos Anéis. Dito isso, ele deixa em momentos pontuais o humor dele sair e fica muito orgânico, fica muito bom, fica muito divertido. E como eu falei, é um filme que influenciou muito o Hobbit, o No Senhor dos Anéis, do Peter Jackson. Então é um filme que também tem muito mérito em como ele imaginou o Senhor dos Anéis sendo retratado visualmente.
né, que ia marcar muito depois do cinema. Agora nós chegamos, obviamente, na trilogia. E aí eu vou falar disso junto, porque tem um caso muito bom a ser feito para cada um dos filmes ser considerado o melhor de todos. Eu já vi todo tipo de take em cima disso. Tem muita gente que acha o melhor de todos o terceiro, porque é o que mais ganhou Oscars e porque é o final grandioso e tudo mais. Tem gente que odeia o terceiro, tem gente que acha que o terceiro é o pior de todos, justamente pelo quanto ele não sabe terminar nunca a história, e como ele é só focado em batalha, mas não tem o desenvolvimento de personagem que tinha nos outros. Nisso, eu já vi tanta gente falando que o melhor de todos é o 2, é o Duas Torres, porque o Duas Torres é o que tem mais momentos do Gollum, mais desenvolvimento, é o que tem mais um senso de jornada, de busca, de dificuldade ali deles andando. Eu já vi muita gente defendendo que o melhor de todos é o primeiro, porque o primeiro é o que apresenta o universo, é o que coloca a gente nesse mundo, é o que tem o final mais emocionante, é o que deixou todo mundo com a garganta entalada de tanta emoção por estar vendo aquele universo sendo retratado de forma tão perfeita e o que ia sair depois. Então, há argumentos para serem feitos em defesa de todos os filmes como o melhor de todos. Eu acho uma das trilogias mais perfeitas da história do cinema. Mudou minha vida quando eu assisti ele na minha pré-adolescência. Eu vou colocar o meu ranking aqui baseado nas minhas emoções com esses filmes. Em terceiro lugar, eu vou colocar As Duas Torres. Eu acho que é o filme que menos me marcou. É o filme que fica ali no meio de duas coisas realmente que são muito marcantes pra mim, que é o início da jornada, eu sendo apresentado para esse universo, e o fim dessa jornada de uma maneira extremamente grandiosa. Eu amo o final de Senhor dos Anéis, eu amo Retorno do Rei, eu acho que é um filme que merece todo o hype que tem, então eu não posso ficar nesse time de pessoas que desprezam. Então Duas Torres acaba caindo só por causa disso, porque é o filme que, em meio a duas coisas tão grandes quanto você conhecer o que é Senhor dos Anéis e você ver o final dessa história, que são duas coisas muito grandiosas, As Duas Torres acaba ficando aí no meio de Duas Torres. Toma. Seguido a isso, eu vou colocar A Sociedade do Anel, porque, como eu falei, é o filme que me apresentou o Senhor dos Anéis, é o início desse universo, dessa jornada. É um filme que ainda, eu acho que é o mais chato dos três, eu acho até mais chato do que o Duas Torres, é o que demora mais pra acontecer. Só que é o mais lindo, mais perfeito, é o que dá o início a tudo isso, é o que faz a gente ver todas essas porras. Eu acho maravilhoso, é o filme mais icônico também, acho que é o que tem mais cenas que viraram memes de todos, o que diz muito sobre a qualidade de um filme. E, em primeiro lugar, eu vou colocar O Retorno do Rei de Peter Jackson, certo? Porque tem Exército de Fantasma e vai tomar no cu. Exército de Fantasma e de Mamute. Tamo junto. É isso aí, galera. Esse é o meu ranking de todas as adaptações de Tolkien. Deixa no comentário as suas. Seja feliz. Amo vocês. Tamo junto. Deixa que vídeo eu faço agora, que franquia eu ranquei agora. Tamo junto, é nóis. Tamo junto demais. Se inscreve no canal, curta o vídeo. Eu vejo os outros vídeos que você não viu ainda, que eu sei que você não viu. E é isso, tamo junto e valeu.